porque Deus nos deu também o privilégio de receber o pastor Paulo Henrique aqui conosco. Vem cá, pastor. O pastor Paulo Henrique é da Igreja Presbiteriana Central aqui de Uberlândia e nos atendeu prontamente. Inclusive, ele colocou a semear na agenda, uma agenda apertada, hein, pastor? Ele foi lá para Frutal ontem, pregou lá, né, ontem, hoje, e chegou aqui hoje no final da tarde, justamente para nós estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor por meio da vida dele. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, viu, pastor? Que Deus cada dia cubra a sua família e também abençoe o ministério, o trabalho do irmão, aonde o irmão estiver, tá bom? Fique à vontade, Deus o abençoe. Irmãos, graça e paz, amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Como o pastor Fábio disse, nós estávamos aí ontem e hoje com os queridos irmãos lá da Igreja Presbiteriana Central de Frutal. Eles estavam com um trabalho lá de casais desde ontem, falando sobre casa em obras. E a nossa casa, ela está sempre em obras, né, irmãos? E foi uma bênção muito grande ontem, hoje pela manhã. E para nós é uma alegria grande estar aqui nessa festa. É a primeira vez que nós temos a oportunidade de vir aqui neste templo novo. Tão lindo, viu, pastor? Coisa maravilhosa. Mas na verdade o que faz isso aqui ser lindo, apesar de sermos lindos, é a presença de Jesus. Jesus é que muda todas as coisas e que traz beleza e vida nesse lugar. Então que Deus continue abençoando poderosamente essa igreja, irmãos. Que Deus continue multiplicando cada semente que você tem ajudado a plantar no reino. Que ela multiplique a 30, 60, 100 por um. E que daqui a pouco tempo, pastor, não haja mais lugares aqui. Nós vamos ter que arrebentar essas paredes aí, irmãos. Você crê nisso? Amém. Amém. Irmãos, eu estou realmente assim satisfeito porque eu estou percebendo que Deus tem feito muitas coisas em muitos lugares. Hoje eu sirvo a Deus ali na Igreja Presbiteriana Central. Nós somos 4 pastores e eu trago para os irmãos aqui o abraço da nossa igreja. E é tão bom ver como Deus age, né? Os pastores são pastores da igreja, mas estão em outros lugares. Eu estou aqui, por exemplo. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não é a geografia, não é o lugar, é o reino. Então nós precisamos estar em todos os lugares. E eu quero para os irmãos nessa noite trazer uma palavra de alegria, de motivação, de esperança, de celebração, dia de festa. E eu tenho certeza que Deus se alegra com isso. Quero convidar você, como diz meu pai tem uma frase, sem mais delongas, que nós abramos a palavra de Deus lá no livro de João. Nós vamos ler no capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Também estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada. João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Esse é um texto também que fala de uma festa. A primeira festa onde Jesus manifestou o seu milagre. Você deve conhecer bem esse texto. Acompanhe aí na sua Bíblia. Casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra,
que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém. Mesmo sendo uma festa como nós temos hoje aqui, eu intitulei esta mensagem de maneira curiosa, para dizer exatamente o contrário daquilo que é o fato que eles estão vivendo ali. E o tema que eu escolhi para essa nossa meditação é: quando o vinho acaba. Quando o vinho acaba. Irmãos, qual é o contexto aqui? Se os irmãos entendem e conhecem bem a história, antes desta festa de Caná, Jesus estava convidando o seu grupo de discípulos. Jesus estava formando aqui no capítulo 1, no capítulo anterior, os discípulos que iam fazer parte do seu grupo. Nesse grupo já estavam André, Simão Pedro, Filipe, Natanael, já faziam parte dessa equipe. Estavam ali, provavelmente, naquela festa. E eu quero convidar você agora a fazer um exercício que eu gosto de fazer muito. Quando eu leio alguns trechos das histórias de Jesus, alguns fatos, eu gosto sempre de me incluir na cena. É como se você pudesse participar dessa festa. Então eu quero te convidar essa noite a fazer um exercício de imaginação e se colocar aí na festa. Imagina que você está lá. As festas, irmãos, de casamento judaicas, elas tinham um significado social, comunitário muito forte. A tradição judaica até hoje é uma tradição muito forte. E mais ainda naquela época, havia uma importância a respeito do compromisso, do casamento, dos votos, do respeito mútuo, das responsabilidades familiares, religiosas. A família era considerada o pilar da comunidade. A fidelidade dentro do casamento era estritamente observada, valorizada. Eram festas cercadas de muitos rituais, festas um pouco diferentes das nossas, porque elas duravam dias. E havia um detalhe curioso nessa festa. Os anfitriões, aqueles que organizavam as festas, eles tinham uma responsabilidade. Qual era? Manter durante toda a festa a comida, a bebida, tudo que era necessário. E quando, porventura, faltava algo na festa, isso era entendido por muitas pessoas como desonra. É como se você convida alguém para alguma festa, para alguma situação, para algum evento, e chega na hora do momento, não há aquilo que é necessário para que a festa aconteça, faltou alguma coisa. E isso expõe as pessoas à vergonha, ao constrangimento, à desonra. Enfim, há uma situação aqui que nós vamos entender agora, a partir do contexto, muito importante. Jesus estava nesta festa. Jesus foi convidado com alguns de seus discípulos já, sua mãe estava ali. Quero abrir um parêntese aqui, irmãos. As nossas festas, aqui na comunidade latino-ocidental, elas foram ressignificadas, né? Nós não fazemos festas como os judeus fazem, de casamento. Aliás, muitos
que se casam hoje nem fazem festa. Outro dia eu fui convidado para uma festa e a pessoa disse assim: olha, pastor, a festa do casamento é assim, nós vamos todos para uma churrascaria, cada um paga a sua conta e a gente faz uma celebração lá e está tudo certo. As festas vão ganhando outras conotações. Há aqueles que nem querem fazer mais festa. Fala, não, pastor, eu não faço mais festa de casamento. Caso no cartório, porque a gente faz festa para os outros, eles vão na festa, comem tudo e saem reclamando. Nem faço festa. Mas na nossa época, quando eu era criança, pastor, as festas das igrejas, e eu me lembro das festas na igreja, eram festas muito simples. Mas havia muita festa de verdade, no sentido mais verdadeiro da palavra. Eu me lembro dos diáconos da igreja carregando engradados de guaraná mineiro. Um pegava de um lado, outro pegava do outro, e alguns irmãos e irmãs serviam as bandejinhas de salgados. E naquela época, o que se tinha de salgado era coxinha, empadinha. Isso já dava uma festa tremenda. O tempo passou, e aí a festa foi crescendo. Aí não tinha só coxinha e empadinha, aí começou a ter risole, pastel, aí a festa era top. Mas as festas vão ganhando outros significados. Hoje uma festa de casamento para muitas pessoas começa às 9 da manhã e termina às 9 do outro dia. Aí tem entrada, tem os frios, aí tem a comida quente, aí tem até chegar no café da manhã do outro dia. As festas nossas são diferentes, irmãos. Mas aquela festa, ela tinha um significado muito especial. E Jesus estava na festa. Eu quero, irmãos, que você comigo aqui pense sobre 3 coisas importantes sobre essa festa. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, tão importante quanto. E você vai aí meditando nessa pergunta. Como é que está a festa da sua vida? Como é que está a festa da sua casa? Como é que está a festa do seu casamento? Jesus está ali, tudo está indo muito bem. E eu quero convidar você comigo a fazer este checklist da festa. Alguém, os anfitriões lá naquele dia, fizeram essa conferência. Antes da festa, convidados, ok. Bebidas, ok. Comida, ok. As danças, ok. O ritual da festa, ok. O local, ok. E o vinho, irmãos, ok. E o vinho, ok. Irmãos, uma boa festa de casamento, ela tem todos esses ingredientes. Mas é fato, irmãos, é fato que por mais organizados que nós sejamos na festa da nossa vida, é fato que por mais metódicos, criteriosos, cuidadosos que nós sejamos com as nossas festas, nós nunca vamos ter total controle de todas as coisas. É possível que em algum momento, alguma coisa na festa aconteça e fuja do nosso controle. Talvez o noivo, os anfitriões não imaginassem que no meio da festa ou da semana o vinho iria acabar. Mas aconteceu. Mesmo que nós investamos energia, inteligência, capacidade, preparo, consciência, força, dinheiro, prioridade, motivação, imprevistos podem acontecer. E acontecem. Então eu gostaria, nessa noite, irmãos, de falar sobre 3 coisas que você vai levar para casa. 3 coisas muito importantes sobre a nossa festa. E quando o vinho acaba, o fato é que no momento da festa, as coisas começaram a sucumbir. Num determinado momento, alguém vai dizer aos anfitriões: olha, o vinho acabou. Jesus estava na festa.
A mãe, ouvindo aquela conversa, interpela Jesus, fala: Jesus, temos um problema na festa. O vinho acabou. Jesus ainda diz assim para a mãe dele: mulher, o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Meu ministério ainda não começou, mas Jesus é obediente. Jesus ouve e vê, percebe aquela situação. E aí ele começa a atuar nesta festa. 3 coisas importantes que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Para que a festa nunca se apague, para que a festa nunca acabe, para que a festa permaneça para sempre, para que haja alegria na festa, para que haja convidados felizes na festa, para que haja celebração, para que haja festa todos os dias aqui na Igreja Presbiteriana Semear. Você vai guardar isso no seu coração. Primeira coisa, guarda no seu coração, considere quem está na festa. Considere quem está na festa. Há um convidado especial naquele lugar. Ali naquele momento, Jesus está observando, participando, mas chegou o momento em que Jesus vai atuar. Jesus vai entrar na festa de uma vez por todas. Jesus vai mudar, quebrar todas as expectativas. Jesus vai fazer de algo que é impensável, irreal, impossível, inimaginável, irrazoável. Jesus vai transformar aquilo. Considere quem está na festa. É possível, irmãos, que nas nossas casas, por vezes, é possível que nas festas das nossas vidas, o vinho esteja se acabando. Possível. Hoje, irmão, eu tenho o privilégio de ser gestor de uma unidade aqui do Mackenzie. E lidou com adolescentes todos os dias. Um dia uma adolescente chegou na minha sala e falou assim: pastor, eu preciso falar uma coisa. Meu pai disse para mim, um tempo atrás, que a minha vida é um erro. Meu pai vive me dizendo, pastor, que eu não devia nem ter nascido. Meu pai me disse que eu sou resultado de uma gravidez indesejada. Meu pai me falou, pastor, que tudo que eu faço dá errado. Meu pai sempre fica lançando palavras de maldição sobre a minha vida. Tem hora que eu penso que eu nem devia ter nascido. Já pensei muitas vezes nisso. A minha vida é um erro. E quando ela terminou de falar isso, uma lágrima desceu. Irmãos, o que é que está acontecendo com as festas das nossas casas? Nós que somos chamados pelo Senhor, somos regenerados, transformados. A nossa vida, ela precisa ser uma usina de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. Exalar o perfume de Cristo para contagiar toda essa cidade. Para que a igreja, como família, ela ocupa esses lugares onde a maldade, o pecado, a tristeza, a angústia, a decepção, a frustração, o pensamento ruim, ele seja retirado, arrancado, extirpado com a presença e a graça maravilhosa de Jesus. Considere quem está na festa. Jesus está ali. As pessoas não têm a mínima ideia do que iria acontecer daqui a poucos minutos. O caos está instalado. Os irmãos devem se lembrar de situações em que Jesus transformou o caos em bênção, em festa e em alegria. São muitos registros bíblicos que falam sobre isso. Uma vez uma viúva foi levar o seu único filho para ser sepultado. Na tradição judaica, quando o pai morria, o arrimo de família era responsável por prover, cuidar e sustentar a mãe. Aquela mulher chamada na Bíblia de a viúva de Naim, ela estava fazendo aquele trajeto pela segunda vez. Ela já havia sepultado o marido e agora estava levando o filho.
e atrás dela vinha a multidão do choro. A Bíblia diz que havia muitas pessoas acompanhando aquela mulher no seu sofrimento, na dor, chorando, em direção ao cemitério. Só que Jesus vinha, irmãos, da direção contrária, e ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. A multidão da tristeza daquela mulher, a multidão da decepção, a multidão da amargura, do desespero, da angústia. Essa multidão lá vai se encontrar com a multidão que vem com Jesus no sentido contrário. A multidão da vida vai se encontrar com a multidão da morte. E a festa vai continuar. Jesus diz para aquele jovem: jovem, eu te ordeno, senta. Ele devolve aquele filho à sua mãe. E agora há uma só festa, que é a festa da vitória sobre a morte, da alegria, da ressurreição, da paz. Jesus está aqui na festa. Um dia, os discípulos de Jesus estavam no barco, atravessando uma tempestade. Jesus estava dormindo, irmãos. Alguém se levanta: Jesus, não te incomodas a que nós pereçamos. Olha, Jesus, a tempestade, o vento, Senhor, nós vamos morrer. Jesus, na sua calma que lhe era peculiar, repreende a tempestade. Ops! Para! E um discípulo olha para Jesus e falou: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Irmãos, considere quem está na festa. Lembre-se de quem é o dono da festa. Agora você vai presenciar ali uma cena inimaginável. Jesus vai começar o seu ministério naquele lugar. O noivo, ainda em desespero, sem saber exatamente o que fazer, chama a mãe de Jesus. A mãe de Jesus interpela o seu filho. E Jesus diz uma frase que nós precisamos guardar no coração. Uma frase, aliás, que poucos de nós se lembram nessa história. E eu queria que você guardasse essa frase, que é a segunda coisa importante. Então a primeira coisa é: considere quem está na festa. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus estiver na festa, a festa vai continuar sempre. Se Jesus é o dono da minha vida, se Jesus é quem reina na minha casa, se Jesus de fato é o Senhor da igreja, a festa vai continuar sempre. Ainda que o enterro tenha ido para o cemitério. E Jesus foi o maior destruidor de enterro que houve nesse mundo. Alguém teve que ir lá dizer: suspende lá o velório. Não vai ter, pode jogar terra na cova. Esse enterro já era, não vai ter mais. Jesus acalmou a tempestade. Volta à festa, gente. E agora as pessoas estão ali, desesperadas. Mas Jesus lança, mas a mãe de Jesus lança essa frase para os anfitriões, que está registrada aí no versículo 5. Depois de ter conversado com Jesus, exposto o problema, Maria, mãe de Jesus, dá ordem aos serventes. A frase é, guarda essa frase: façam tudo o que ele disser. Essa é a segunda coisa. Façam tudo o que ele disser. E por que essa frase é tão relevante para nós? Se nós, irmãos, queremos experimentar o melhor de Deus na nossa casa, na igreja, na nossa vida, se você ainda não viveu isso, mas você quer ter o melhor de Deus, faça tudo o que ele disser. Os seus ouvidos precisam estar inclinados, abertos, atentos àquilo que ele disser. Eu dizia para as famílias lá ontem: as pessoas às vezes brigam por coisas tão fúteis, tão elementares. Outro dia nós estávamos na igreja, pastor, e as pessoas brigando por conta de ventilador, ar-condicionado, parede, se é branca, se é azul, se é preta. Irmãos,
Falei, o buraco é mais embaixo. Nós não estamos dando conta de ler a Bíblia, irmãos. Nós não estamos dando conta de orar. Nós estamos brigando por causa do ventilador. Faça tudo o que Ele disser. Deus se alegra de gente obediente, humilde, coração contrito, sincero. A esse coração, Deus não resiste. Deus faz tabernáculo e aliança com essas pessoas. E Maria, mãe de Jesus, sabia que alguma coisa ia acontecer, porque Jesus estava naquele lugar. Jesus é que nos trouxe do pior lugar em que nós poderíamos estar, para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados. Havia um peso de dívida que pesava sobre nós, e Jesus nos colocou de novo no filme. Jesus nos trouxe de novo para a cena. O homem pecou, desobedeceu a Deus e foi expulso lá no jardim do Éden. Naquele dia, irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis que Deus colocou um anjo fechando a porta do jardim. Quando o homem atravessa a porta para fora do jardim, ali ele perdeu a noção do caminho. Não tem volta mais. A porta está fechada. No pecado, na desobediência, nós perdemos a noção do caminho. Ali no Éden, quando o homem peca e desobedece a Deus, e é enganado por uma serpente, Satanás, que sopra uma mentira no ouvido de Eva, e depois Adão também peca, nós perdemos a noção da verdade. Fomos enganados por uma mentira. E o homem perde a noção da vida, irmãos. Se Adão não tivesse pecado, me perguntaram isso outro dia. Se Adão não tivesse pecado, como é que seria hoje? Seriam 8 bilhões de seres humanos adorando a Deus, nesse grande jardim que é o planeta Terra. Só que a história não foi essa. A história é de um homem que também perdeu a noção da vida e conheceu a morte eterna. Sabe o que Jesus veio fazer depois? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Jesus que está nesta festa veio restaurar em nós a noção do caminho, da verdade e da vida. Quando nós aceitamos a Jesus, e quando Jesus faz parte da festa da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa, tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, e a nossa vida, irmãos, não é uma vida recalchutada. Outro dia um irmão da igreja falou assim: PH, depois que eu aceitei Jesus, minha vida melhorou. Eu falei: teologicamente errado. O que Jesus faz na nossa vida não é uma melhora, não. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então não melhorou não, irmãos, é novidade. Nós passamos a andar em novidade de vida. Onde havia mentira, agora há verdade. Onde havia ódio, agora há perdão. Onde há a face que apanha, você vira outra face. Onde não há perdão, você ministra perdão. Onde não há arrependimento, há salvação. E Jesus vai transformando tudo. Jesus vai fazer um milagre agora. A mãe diz aos serventes: faça tudo o que ele disser. Em Efésios 5, 21 a 33, o apóstolo Paulo, inclusive, nos abastece de todas as coisas que nós precisamos para manter a nossa casa, a nossa igreja, a nossa vida, o nosso templo, que é a nossa própria vida, em ordem. Nós somos templo do Espírito. Precisamos cuidar dessa casa. Timóteo 2, 3, 7. Há uma coisa que nós precisamos refletir. Há pessoas, irmãos, que estão na igreja, ouvem a palavra, vêm à igreja, se prontificam, participam, se envolvem até. Mas a festa é fake. A festa é fake. Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,7, que há pessoas que vão participar das festas, as festas da vida, mas jamais chegarão ao conhecimento pleno da verdade.
Olha a seriedade disso, irmãos. Qual é a festa que você está organizando aí? Como está a festa da sua vida? Você já respondeu isso? A festa está organizada, está linda. E eu dizia para o adolescente na escola essa semana, que veio me procurar com os mesmos problemas, todos os dias. Os adolescentes estão atrás de respostas para as crises das suas casas, das tragédias da sua família e da desintegração familiar. E ela estava só agora, e eu fiz uma pergunta em tom de brincadeira, mas para atiçar uma resposta. Onde estão os 4.664 amigos do seu Facebook? PH sumiram. Então eu quero te convidar, dizia para ela, eu quero te convidar a participar de uma outra festa. Essa festa aí é fake. Venha participar de uma outra festa. E ali nós oramos. Irmãos, e Deus é aquele que age quando nós menos esperamos. Deus é aquele que move coisas na nossa vida que estão para além do ordinário, no extraordinário. Deus é que quebra os parâmetros da razão e age no irrazoável, no impensável, no inacreditável. Deus é aquele que faz do nada tudo. Aliás, Deus é aquele que nos deu tudo, mesmo não merecendo nada. Esse é o Deus, irmãos, da nossa festa. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, eu quero que você continue repensando sobre isso. Irmãos, primeira coisa, vamos fazer uma recapitulação aqui. Considere quem está na festa. Segunda coisa, faça tudo o que ele disser. E a terceira coisa que você vai guardar. Agora algo miraculoso vai acontecer, sobrenatural. Prepare-se para o vinho novo. Guarda isso. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Prepare-se para o vinho novo. Versículo 6 e até o versículo 8 dizia assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Nós estamos falando aqui agora, irmãos, de 600 litros que vão ser gerados do nada. Vinho celestial, ninguém nunca bebeu. Não existe esse vinho em lugar nenhum. Isso vai trazer surpresa, espanto, admiração. Como assim? As pessoas servem o vinho bom e depois o ruim, você deixou o bom para o fim, contrariando a lógica da festa judaica. Está tudo transformado, virado. Jesus diz assim: encham de água esses potes. Eles encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável. E aí o responsável experimenta. Aconteceu alguma coisa aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Pessoal, alguém trouxe vinho de fora aí? Não. Quem é que fez isso? O que aconteceu aqui? Irmãos, esse é o Deus da nossa festa. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós professamos. Esse é o Deus do inexplicável, do irrazoável, do improvável, do surpreendente, do maravilhoso, das coisas que nós não imaginamos, nós não pensamos. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele faz do ordinário o extraordinário. Ele faz do improvável o provável. Ele faz do natural o sobrenatural. Ele faz do impossível o possível. Ele faz da falta a abundância. E ele faz da água o vinho. Esse é o Deus. Mestre Sala manda chamar o noivo, sem entender direito o que tinha acontecido, e faz essa pergunta. E a história termina assim, irmãos. Assim, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Veja o que está no final do versículo 11. Ele manifestou a sua glória. E o que aconteceu aí, irmãos?
E os seus discípulos creram nele. Esse homem é diferente. Ele faz coisas que ninguém faz. E a coisa mais extraordinária que ele pode fazer é quando ele entra na festa da nossa casa. É quando Jesus entra na festa da nossa vida. Quando o vinho já acabou, a festa já está sem graça, os convidados já foram embora. E você diz assim, agora não há mais jeito. E Jesus entra na festa e traz vinho novo. É como se nós estivéssemos começando do zero. Prepare-se para o vinho novo. Irmãos, o meu primeiro casamento em dezembro do ano passado foi de um primo. Esse primo, irmãos, lutou 40 anos contra a bebida. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a credibilidade, perdeu a reputação, perdeu sua dignidade, perdeu a confiança dos parentes. A família já tinha decretado um prognóstico sobre a vida dele. Esse aí não tem mais jeito. Esse não vai mudar nunca. E talvez você tenha pessoas assim na sua casa ou na sua família. Gente que até quem sabe como crente, você já tenha dito assim, não, pastor, é porque você não conhece. Meu primo, fulano, atolado na droga. Tem jeito não, pastor. Não muda mais não. Depois de 40 anos, meu primo foi liberto do vício por uma ação pontual, específica, em um culto de oração. Sabe o culto, irmãos, que a gente não participa? É esse culto que a irmã orou. E naquela oração em que Deus entrou na festa da vida dele, Deus transforma a água, e às vezes água ruim, em vinho 100% espiritual, eterno, transformador. E eu estou ali diante do meu primo, 40 anos na bebida. E ele está agora com o casamento restaurado, a família restaurada, servindo a Deus na terceira igreja presbiteriana, dando testemunho da sua vida. Um homem renovado, novo, transformado, regenerado. Irmãos, tem jeito, tem jeito. Tem jeito para aquele que está deitado, caído, abatido, destruído. Deus tem vinho novo. Creia nisso. E eu quero que você, nessa noite de festa, você aproveite para beber desse vinho. Hoje é o dia de você experimentar desse vinho. Senhor, eu quero aproveitar essa festa, essa alegria, celebração. Senhor, me dá esse vinho. Estou precisando beber um pouquinho desse vinho. Outro dia em Goiatuba, uma irmãzinha muito simples, igreja do pastor Valteci. Ela ficou 8 meses praticamente fora da igreja. Toda quebrada, internada, UTI, uma senhora, já com seus 80 e tantos anos. Na escola bíblica dominical, o dia que eu estava lá pregando, ela falou, irmão, eu posso contar um testemunho? Foi lá na frente, irmão, assim, ó, um dia uma irmã da igreja, falou assim para mim, pastor, essa história que Jesus transformou água em vinho, sabe que isso aí não é meio assim um exagero? Falou para ela, né? E ela disse assim, irmãos, eu quero dar o meu testemunho. Eu não na simplicidade dela, né, irmãos? Eu falei, eu não estava lá, eu não vi. Mas eu quero dizer para os irmãos, Jesus não fez um milagre divino na minha casa. Mas Jesus transformou um pai de família, que é meu marido, um cachaceiro, que batia nos filhos, que me espancava, que maltratava a vizinhança, que falava mal de todo mundo, que só vivia caído na sarjeta, que eu tinha que pegar todo dia na rua. Deus transformou esse homem num homem de Deus. Esse é o Jesus que muda a festa. Irmãos, eu queria chamar você para que você avaliasse a sua festa hoje. Não só essa festa aqui, bonita, mas também a festa da sua vida.
Talvez seja o momento de você também chamar Jesus para a festa da sua casa. Pastor, eu chego à conclusão que alguns ingredientes da minha festa que precisam ser reabastecidos. Aliás, pastor, eu vou dizer que o vinho lá em casa, no último gole, e Jesus pode trazer vinho novo hoje para sua casa. O mesmo Jesus que estava naquela festa, irmãos, ele está aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Não vá embora dessa festa sem levar sua bênção para casa. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscares de todo coração. Põe intensidade nisso, irmãos. Põe intencionalidade nisso. Põe fé nisso. Entra no barco. Vai para dentro do lago de Genezaré. Às vezes nós queremos pegar o peixe grande, a pesca maravilhosa, na prainha, no rasinho. Não, Jesus fala assim, volta lá para o meio. Vai lá para o meio, puxa a rede aí. E às vezes na nossa incredulidade, a gente tema com Deus. Até que no momento o discípulo de Jesus fala assim, Senhor, eu sou pescador experiente. Conheço isso aqui na palma da minha mão. Estou crendo muito não, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lança a rede, irmãos. Bebe o vinho. Pede a Jesus a água da vida nessa noite. Faça como Davi, Senhor, restitui a alegria da minha salvação. Se essa igreja tem sido bênção, multiplica 10 vezes mais a bênção sobre esse lugar. E que esse bairro, essa comunidade seja atraída, impactada, transformada. Que nós sejamos uma igreja relevante, transformadora, instrumento poderoso da ação de Deus para transformar vidas, para restaurar festas, para que essa geração de adolescentes seja impactada, para que eles tenham pais e para que eles tenham mães espirituais, para que a nossa casa seja um refúgio, uma resposta de Deus às tragédias das famílias agora, para que a igreja seja essa casa de oração, essa casa de refúgio, de acolhimento, de amor, de misericórdia, de aconchego, e que as pessoas tenham o desejo de estar aqui. Que nosso sentimento seja tomado, dominado por Jesus nessa noite. Primeira coisa importante, considere quem está na festa. Jesus está nessa festa. Segunda coisa importante, quer ser abençoado? Faça tudo o que ele disser. Seja obediente. E a última coisa, prepare-se para o vinho novo. Irmãos, o vinho novo está chegando. Prepare-se para o vinho novo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos, porque a nossa vida é do Senhor. Nós somos gratos porque a nossa casa pertence ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque os nossos filhos são do Senhor. Nós queremos entregar a nossa casa, a nossa família e a nossa festa nas mãos do Senhor. A festa da Igreja Presbiteriana CBA nessa noite é do Senhor. É o Senhor que vai dar o vinho. É o Senhor que vai organizar a festa. É o Senhor que vai gerar todas as coisas. Porque na rocha eterna, que é o Senhor Jesus, não há falha, não há erro, não há engano, não há mentira. O Senhor é a verdade e a vida. Por isso, ó Deus, transforma a nossa mente. Dê-nos, ó Pai, nessa noite, entendimento e discernimento da Tua palavra. Dê-nos, ó Deus, a mente de Cristo Jesus. Para que a nossa mente esteja cativa e nosso coração totalmente entregue, rendido ao Senhor. E que a prioridade, o desejo, a alegria, a satisfação da nossa vida seja o Senhor. E a Tua palavra continue nos alimentando, porque a Tua palavra é a verdade. E nela nós meditamos dia e noite. O nosso prazer está no Senhor. Obrigado por esta igreja, Pai.
Continue abençoando cada um. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Fábio, o anjo que o Senhor colocou aqui nesse lugar. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que ele continue sendo bênção, onde a planta dos pés dele pisar. Multiplica, Senhor, cada semente plantada. Que o teu Espírito continue dominando, dirigindo, amparando, consolando, motivando a vida de cada irmão, para que nós sejamos cada vez mais íntimos do Senhor. Fortalece a nossa fé, firma os nossos passos, guarda o nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti, mas nós nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Nós nos alegramos nessa noite de festa. Nos alegramos pela presença sempre inseparável do Teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Continue a festa. Alegria, viu? Depois nós vamos ter a bênção e oração final pelo pastor. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo Henrique. Louvado seja o Senhor. Como até ele citou, né? Quantos conhecem a vida abençoadora do reverendo João de Souza? Muita gente, que é o papai do pastor Paulo Henrique, né? Quando eu fui para o exame de presbitério em 2008, o reverendo João fez parte da banca de avaliação, né, para o envio. Louvado seja Deus pela vida do pastor João, e agora essa segunda geração, né, legado da família que teme ao Senhor, e isso também é testemunho. Tem gente que fala assim, filho de pastor dá trabalho. Aí eu falo, tem muitos que eu conheço que é uma bênção. Louvado seja Deus pela vida do pastor Paulo Henrique, a sua esposa, seu filho. Que Deus cada dia use mais a vida do pastor. Vocês viram, né? Um homem ocupado, Deus ele sempre vai usar gente ocupada, né? Para a glória dele. Podia fazer outra coisa da vida já, Paulo. E esse servo do Senhor está à disposição para a glória de Deus, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, pastor? A equipe de música vem aqui à frente.